Bem-vindo à terceira temporada do MIP Talks, o podcast oficial do programa MIP Experience. Aqui você encontra conversas com quem está transformando o campo e o mercado por meio do uso correto de biológicos, boas práticas agrícolas e inovação sustentável. Acesse mipexperience.agr.br e saiba mais. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast MIP Talks, que é uma realização do programa MIP Experience. Aqui nós transformamos o conceito de manejo integrado de pragas e as boas práticas agrícolas em sinônimo de alimento seguro nas gôndolas dos supermercados. Esse é o nosso objetivo. Nós já estamos na terceira temporada. Então convido a todos vocês que visitem os nossos episódios disponíveis nas plataformas digitais, de áudio e também no YouTube. Lá vocês vão encontrar mais do que 40 episódios já com diferentes e diversos agentes da cadeia do agronegócio, falando sobre temas que ligam o campo até nós consumidores e o varejo lá na ponta. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber aqui um colega, Dr. Marcos Botton, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho. Um prazer enorme recebê-lo aqui, Marcos, para esse bate-papo. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos desafios do MIP e também, acima de tudo, das boas práticas agrícolas aí, na produção sustentável na Embrapa Uva e Vinho. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal que está conosco, Marcos, por favor. Bom, ótimo, Marcelo. Inicialmente, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui conversando com o público do MIP Talks, né? É um tema realmente bem interessante. Então, me apresentando de maneira muito bem objetiva, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado pela Universidade Federal de Pelotas, e depois eu tive a oportunidade de fazer um mestrado e um doutorado na Universidade de São Paulo, na Exalc, USP, onde a gente teve um contato mais próximo, a gente foi meio que conterrâneo nesse processo todo. E desde 1997 eu atuo como pesquisador na Embrapa Uva e Vinho, e o meu tema de pesquisa, quando eu coloco isso no meu currículo, é justamente o tema manejo integrado de pragas em frutíferas de clima temperado. Durante a conversa eu posso explicar um pouquinho mais porque eu acabei usando esse tema, né, como linha de pesquisa principal. Perfeito, muito obrigado. Marcos, nós estamos aqui, na verdade, já há um bom tempo debatendo, discutindo, trazendo oportunidades, mas também discutindo, acima de tudo, os grandes desafios que nós temos no campo, né? Hoje nós vivemos um momento em que o cenário tende cada vez mais à sustentabilidade, apesar de que sustentabilidade é um termo extremamente amplo, né, e que pode ser contextualizado de diferentes formas. Mas aqui o nosso foco é falar na sustentabilidade ligada às boas práticas. E aí, manejo integrado de pragas para a gente, o MIP, é o que nos leva à possibilidade de fazer algo diferente no campo para se entregar o alimento seguro lá na ponta. Eu gostaria então de começar essa discussão com você. E sim, claro, nós vamos falar de oportunidades, mas também desafios, daquilo que dá certo e aquilo que precisa ser melhorado, né, para que dê certo, né, para o trabalho no campo ser de fato efetivo até lá a ponta. Vamos começar então discutindo um pouco. Eu gostaria de ouvir de você um pouco sobre as suas linhas de pesquisa e especialmente sobre isso que você já nos deu aqui uma palhinha, né, o manejo integrado de pragas nas áreas de produção de frutas. Ótimo, Marcelo. Então, eu acho que é importante contextualizar um pouco o histórico, assim, um pouco da minha bagagem profissional. Sim. Até meu mestrado, eu trabalhei com culturas anuais, né? O meu mestrado foi com arroz irrigado, manejo de pragas, de um inseto praga, né, na cultura do arroz irrigado. Mas em 95, eu passei no concurso da Embrapa, e aí eu passei na Embrapa Uva e Vinho, justamente, né, em Bento Gonçalves, e isso eu preciso dar uma guinada na minha área profissional, porque eu sempre trabalhava com grãos, e aí de uma hora para outra eu caí na parte de fruticultura. Aí quando eu passei no concurso, já me direcionei, né, o meu trabalho de doutorado para a fruticultura. Né? O meu trabalho de doutorado já foi com a cultura da macieira. E eu assumi na Embrapa em 1997. Né? E eu fui contratado com o desafio de fazer o manejo de um inseto de solo, que é a praga da viticultura, né? É uma cochilina chamada pérola da terra. Então, desde a minha contratação, esse foi o trabalho inicial, tipo assim, é uma praga que é um problema sério para os viticultores, e a minha demanda o que é? Como que eu faço o manejo desse inseto? E a gente sempre pensa de forma sustentável. Né? O que é de forma sustentável? É de maneira que os produtores continuem produzindo videira. Bom, faz de maneira muito clara nesse sentido, assim, e obviamente dentro da sustentabilidade de forma econômica.
Só que, Marcelo, aí vem um pouco do que eu te comentei no início dessa conversa, né? A minha formação, ela é uma formação de entomologia aplicada. Eu sou aquele profissional, tipo assim, que o produtor me traz um problema de um inseto, e o meu desafio é como é que eu faço para controlar ele da melhor maneira possível, né? Dentro das condições que você, das ferramentas que eu tenho disponíveis, né? E eu sempre digo assim, dependendo do sistema de produção, tu vai usar um tipo de ferramenta ou um outro tipo de ferramenta, ok? Mas aí, Marcelo, esse eu acho que é um aspecto bem interessante de compartilhar contigo e com os ouvintes. O que aconteceu? Eu não sei se tu tem a vivência da região da Serra Gaúcha aqui, né? Para quem não está muito acostumado, É a região da Serra importante Gaúcha, contextualizar. isso, é a região de Bento Gonçalves, Caxias do Sul. A gente chama de serra justamente porque nós temos uma área muito montanhosa aqui. E, historicamente, essa região, como você não tem, por causa da topografia, acesso a culturas anuais, os produtores acabaram focando principalmente na produção de frutas e hortaliças. Então, hoje, essa região é uma das principais produtoras de frutas e hortaliças do Brasil, né? No estado do Rio Grande do Sul, ela é a principal, sem dúvida. E isso me colocou em contato justamente com essa cadeia produtiva das frutas e hortaliças, que foi minha vida toda profissional. Então, eu só trabalho com isso, com todas as dificuldades inerentes, né, Marcelo? Por quê? Nós estamos falando, assim, de pequenas propriedades, nós estamos falando de alto valor agregado, né? Às vezes a gente assusta um pouco, mas, por exemplo, se você pegar hoje 1 hectare de maçã, pensar que o produtor está produzindo aí 50 toneladas por hectare, e vamos imaginar um valor que ele venda, produtor vendendo na faixa de R$4 por quilo, está falando de um valor de R$200 mil por hectare. Então, quando você começa a ver esses números, tu começa a pegar e se assustar um pouco. Por quê? Porque lembra daquele cálculo do cálculo econômico, né? Se eu perder X% da produção, quantos tratamentos eu posso fazer? Então, esse é o primeiro ponto importante, né? Mas a maçã ainda é uma cadeia, depois nós vamos tocar um pouco sobre esse aspecto, que ainda ela é uma cadeia mais organizada, tem grandes empresas, mas, por exemplo, a própria viticultura de processamento, que são as uvas destinadas ao processamento, né? Ou outra cadeia que também envolve o pêssego de mesa, são cadeias e características de pequenos produtores, né? As propriedades, elas têm aí, na verdade, 3 ou 4 hectares com essas culturas. E aí, Marcelo, né, retomando um pouco de história, antes de te abrir mais para perguntas, né, o que aconteceu? Então, lembra, na história inicial, eu falei, olha, fui contratado para trabalhar com inseto de solo. Só que quando eu vou na propriedade, quando eu ia na propriedade, o produtor falava assim, tu tá trabalhando com pela, assim, mas eu tenho um problema, por exemplo, com a mosca no pêssego. Eu tenho um problema, por exemplo, com a abrir o leque, né? De uma hora para outra, eu percebi que, gente, e isso é uma questão importante, porque os produtores daqui da região, eles não são de monocultivo, Marcelo. A maioria das pequenas propriedades, eles já tem uma coisa bem importante, além de ser familiar mesmo, sabe? É muito comum tu encontrar, a gente fala muito, é de ser italiano, o nono e a nona trabalhando, os filhos, então é uma questão bem familiar mesmo. Mas eles diluem os riscos, Marcelo. Então, nenhuma propriedade tu vai ter somente um cultivo. Tu vai ser, geralmente, eles diluem a mão de obra ao longo do ano, né? Você acaba tendo esse processo todo, né, de diluição de cultivo. Então, eu acabei me obrigando a pensar assim, não é que você é aquele história do pato, né, que não anda, não nada, não voa direito. Né? Mas eu procurei assim, para cada sistema de produção, né, qual é a praga principal, e desenvolver ferramentas. E aí eu volto para o tema da fruticultura, que tem tudo a ver com esse podcast do Mix Experience, né? Sim. Quando você trabalha com culturas, por exemplo, algodão, tu não tem preocupação com resíduos de produtos químicos, né? Perfeito. Porque ninguém vai estar preocupado com a LMR na fibra de algodão. Né? Esse é um ponto importante. Uma outra coisa importante, quando você trabalha com frutíferas, né, eu estou pensando em uma cultura que fica 1 ano no campo. Quando eu trabalho com uma cultura anual, ou uma alface, em 30 dias eu fiz o ciclo, eu já posso mudar de cultura, então eu posso praticar aquela coisa mais simples que é a rotação de cultura. Sim. Uma cultura perene, você muda todo esse cenário. Não é? Então, um pouco esses são os 2 tópicos principais. De uma hora para outra, eu nunca tinha discutido muito LMR, né, resíduo, esse tema todo, e aí começou a aparecer. Uma outra questão importante, no sentido assim, tu pensa muito na questão de culturas perenes, vamos falar assim, a prática de manejo que eu adoto, por exemplo, se eu faço o tratamento com um inseticida de amplo espectro, eu já tenho que pensar na consequência que esse produto vai me acontecer na sequência, né? Porque eu não vou ter como rotacionar culturas. Então, acho que com essa conversa inicial, te coloca um pouco da minha realidade, como que eu tenho trabalhado desde então, né? Essa é a minha lógica de trabalho. E como é que tem sido o comportamento do agricultor frente ao manejo integrado de pragas? Eu entendo assim, em alguns momentos nós temos nos deparado com um produtor que realmente acredita e tem aplicado, mas ainda de uma maneira
que dá para ser aperfeiçoada. Eu estou me referindo principalmente a frutas, legumes e verduras aqui. Eu acho que esse é o nosso principal foco aqui no podcast, né? Como é que você tem percebido nas áreas de produção de maçã, de outras frutíferas, como é que você tem percebido a realidade, isso é muito importante, né? Do pequeno agricultor que tem uma propriedade diversa, que sobrevive, vive da sua área de produção, ele tem tempo, como é que ele se coloca dentro desse cenário? Então, Marcelo, esse é um ponto bem importante, assim, a gente pode discutir, tu tem estratos de produtores sempre. Então, certo. Eu vou trazer isso para o pequeno produtor. Ok. Né? Vamos falar do pequeno produtor. O que é um pequeno... Isso, o que é um pequeno produtor, para a gente contextualizar, Marco? Então, um pequeno produtor hoje, pelo menos aqui na região, o pessoal fala numa propriedade aí, vamos supor, de no máximo 25 hectares, né? Ok. E que ele cultiva aí de 7 a 10 hectares, né? de frutas, vamos falar de pomar. Né? E esse pomar pode ser, por exemplo, um pouco de uva, um pouco de frutas de caroço, um pouco de caqui, um pouco de kiwi, ele diversifica, né? Vai escalonar ao longo do tempo. Tá? Vamos trazer dessa forma, assim. O conceito de pequeno produtor também é. Então, assim, a tua pergunta é nesse sentido, assim, como que esse produtor? Alguns temas hoje, ele já compreendeu. O tema resíduos hoje, ele é uma pauta chave. Há uma preocupação com esse assunto, né? Eles procuram saber se o produto tem autorização de uso, né? Se tem a questão de carência. Essa é uma questão que hoje é um conceito que está consolidado. Obviamente, né, Marcelo, que a gente tem os problemas que eventualmente pode acontecer de não seguir umas boas práticas agrícolas. Mas aí tu me fez a pergunta, que eu acho que esse é o ponto da minha preocupação diária como entomologista, né? Tá. Vamos falar de manejo integrado de pragas, né? Tá. E a gente tem que entender um pouco de contexto mais macro, né? Se tu conversar hoje em todas as pequenas propriedades, qual é o principal problema que todos estão enfrentando? Chama-se né? Isso é geral. A gente está vendendo hoje um apagão de mão de obra no campo. Né? Isso, todos os setores estão reclamando disso. Né? Sim. Então, assim, a propriedade é tocada basicamente pelas pessoas da família, e aí, quem vive o sistema produtivo precisa compreender um pouco também que insetos, pragas, é uma parte da rotina deles no dia a dia. Né? E a gente sempre fala aí no próximo ponto, assim, qual é um princípio básico do manejo integrado de pragas. Eu preciso saber quais são as minhas pragas primárias, não é isso? Eu tenho que saber quais são as pragas primárias. Sim. E eu tenho que ter ferramentas de monitoramento. Né? E esse é, Marcelo, um dos tópicos que eu diria assim que tem sido uma das minhas lutas. Né? A gente, por exemplo, nós temos ferramentas de monitoramento disponíveis. Eu posso dar um exemplo bem prático para ti, assim, ó. Cryptogabis limidiella para a cultura da videira. É uma importante traça dos cachos, tá? Ocorre na videira, né? Mas hoje nós não temos ainda um feromônio sexual. A gente tem um feromônio sexual, mas não tem comercialmente disponível. Né? Esse é um exemplo que eu estou te dando. Tá? Eu posso dar uma outra praga, por exemplo, assim, né? Vamos supor, a Girotemis phaleropa. Estou dando os nomes científicos, né? Porque é uma traça que também ocorre em algumas culturas. Tu sabe que tem o feromônio sexual, mas aí vem um pouco dessa discussão, né? Comercialmente, isso não é negócio. Entende? Por quê? Porque as empresas não vão registrar uma ferramenta para monitoramento, não é? Se você não tem mercado para ela. E o volume, né, se você pensar em um cálculo de padaria aqui, né, Marcelo, vamos imaginar a cultura do pessegueiro, fosse 15 mil hectares, tá? Se tu analisar que tu coloca uma armadilha a cada 5 hectares, e que se todos os produtores usassem, né, tu teria aí praticamente quanto? 3 mil armadilhas por ano. É um número muito pequeno, Marcelo, no sentido, né? Então, esse é um ponto que eu diria que é um dos principais gargalos. A gente fala muito dos princípios, é o monitoramento, mas muitas vezes a gente tem na teoria, mas na prática a gente não tem essa ferramenta acessível para o pequeno produtor. Tá. E aí passa a ser um desafio, né, para implementar esse processo todo. E se você não tem um monitoramento, não tem como fazer MIP. Que o primeiro passo é exatamente isso. Marcelo, tu falou tudo, entende? Então, assim, como é que tu trabalha nessas situações, né? Então, esse é um ponto desafiador, assim, tu gera informações de pesquisa e tu tem um histórico, mais ou menos, de épocas de ocorrência. E tu procura, daí, direcionar para essas épocas ferramentas específicas, né? Por exemplo, um produto, um lagarticida específico, muitas vezes. São maneiras que tu tem para trabalhar, para tu minimizar os efeitos secundários que a gente sempre prega dentro do mito, né? Volto a dizer, eu estou pegando os casos mais extremos de dificuldades. Mas tu tem culturas, por exemplo, hoje, como o caso da macieira, que já tem grandes produtores,
Grafolita molesta, tu tem o feromônio disponível, né? Tu tem Bonagota, que tu tem feromônio disponível, mas aí tu já tem volume de vendas. Então, esse é um ponto, né, Marcelo, que talvez esse programa que tu está fazendo, que é um debate para a gente pensar naquela comida que vai no nosso prato todo dia, de políticas públicas para esses produtores, né? Que a gente pudesse viabilizar algumas ferramentas que eles pudessem realmente utilizar no dia a dia. De subsídio e apoio acima de tudo, Perfeito. né? Apoio, né? E você vê que você, como pesquisador, como é que está... e a pesquisa, como é que se insere hoje nessa questão? Olha só, ela traz soluções, né? Mas é difícil posicioná-la e falta, né, braço, vamos dizer assim, para chegar até a parte prática, vamos dizer assim. É isso? Mas esse é uma das perguntas que estão fazendo, os mais importantes de todas, né? Tanto que você está em São Paulo, por exemplo, e eu te pergunto assim, ó, me relaciona a 5 entomologistas que trabalham com frutas e hortaliças hoje, praticamente. Né? Tu conta nos dedos, né? Se tu falar entomologistas de soja, de milho, de algodão, você tem muitos profissionais. Por que razão? Porque ela é muito ingrata, Marcelo, entende? Esse é um ponto, ela é extremamente importante, eu não vou mudar de área, eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas o que ela é, Marcelo? Assim, isso é uma questão também de reflexão, a gente está compartilhando, já que tem um pouco de pesquisa, né? Por exemplo, Marcelo, assim, quando eu faço uma pesquisa com uma nova ferramenta, por exemplo, tu sabes disso, né? A gente tem a questão de legislação para tu trabalhar. E um dos pontos, um produto, antes de estar registrado, é você destruir cultivos, né? Você lembra dessa regrinha que existe na nossa legislação, né? Então, imagina se eu monto um experimento numa área de uma fruta com esse valor agregado, terminar, você destruir o cultivo, você consegue imaginar como isso é muito mais caro desenvolver novas ferramentas? Então, esse é um aspecto, Marcelo, que nós estamos acabando, não é muito a questão mais prática, mais aplicada, mas é desafios. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ficar 1 ano trabalhando na Califórnia com videiras, né? E eu sempre digo assim, a Califórnia, a videira é a soja deles, né? Porque é uma cultura que tem... Então, você daí, as empresas já priorizam o desenvolvimento de ferramentas para essas culturas. Então, talvez em algum momento que a gente pudesse ter alguma adaptação de tecnologias validadas no exterior que tu pudesse trazer mais rapidamente para cá, principalmente tecnologias de resíduo zero, enfim, que é o que está acontecendo agora, né, nesse momento. Então, melhorou muito esse processo todo, mas é uma coisa muito recente, né, Marcelo? Nós temos que ter um tempo para isso acontecer. Sim. Bottom, deixa eu te perguntar, e com relação, qual a sua visão com relação a, nós falamos da pesquisa agora, e assistência técnica? Nós sabemos que sem assistência técnica, o produtor ele acaba ficando aí no escuro com relação à tomada de decisão. Você acha que assim, na sua região especificamente, na região sul da Serra Gaúcha, como é que você tem visto a assistência técnica? Ela tem sido feita pelas empresas? Quem tem assumido esse papel para com o produtor? Marcelo, assim, a empresa que tu representa, que é a Pronip, sabe bem dessa realidade, né? Tu conheces bem essa realidade. Sim, assim. Então, assim, o que eu quero comentar é o seguinte. Assim, sim. Hoje, é difícil um profissional se manter de forma autônoma, dando assistência técnica, por exemplo, somente para uma cultura, vamos imaginar. Então, assim, a gente está melhorando. Com relação à questão da assistência técnica pública, ela existe também, não é? Mas veja bem, só na cultura da videira, aqui na região, eu tenho 15 mil produtores, né? Então, tu começa a imaginar o que é de demanda de assistência técnica para esse número de produtores. Existe um monte de programas, mas ainda muita da tecnologia acaba indo para o produtor através das revendas de insumos. Né? Então, as revendas de insumos, elas têm um papel importante. E isso também é um ponto que eu tenho observado, é que, assim, muitas empresas antes que só trabalhavam com tecnologias químicas, hoje elas já estão inserindo o biológico dentro, né, das recomendações de manejo. Agora, já que tu me fez essa pergunta, né, Marcelo, eu não quero ser também somente vamos lá do copo meio vazio, né? Eu quero também transmitir uma mensagem de copo meio cheio. Mas o que tem acontecido, Marcelo? A gente teve uma explosão de insumos biológicos no mercado nesses últimos anos. A gente teve uma explosão. Porém, a validação deles no campo, nos diferentes sistemas de produção, ainda carece muito. Perfeito. Nós temos um caminho muito longo para validar essas ferramentas com segurança. Volto a falar, na experiência que eu tenho no HF. Tanto é que se tu pegar as vendas hoje, você vai observar que o principal mercado soja, segundo principal mercado milho, terceiro mercado algodão, e quando tu viu o HF, ele é ainda extremamente pequeno. Sim. Nós temos um espaço, que eu volto a dizer, aí é um espaço absurdo para nós ampliarmos esse uso dentro das culturas de HF. Exatamente. E aí a gente enxerga uma oportunidade muito grande para todos nós, né? Para o produtor,
para pesquisa, para a indústria, né, para assistência técnica, tem muito a ser feito. A ideia do MIP Experience é exatamente isso, trabalhar e tentar melhorar a comunicação, Bottom, isso é importante, né? Eu acho que o que você está colocando é extremamente importante e o que a gente tenta buscar aqui é trazer uma boa comunicação do campo até o varejo, como eu já disse no início, chegando até o consumidor, porque daí a gente consegue entender interesses, né, deveres, interesses de cada elo. E, assim, colocar todo mundo dentro de uma mesma mesa, sentado na mesma mesa, para discutir um assunto tão importante, já que nós estamos falando das não conformidades, né, lá nos supermercados, ou seja, produtos que são rejeitados pelo varejo por conta de resíduos. Nós estamos vendo uma mudança nesse cenário. Claro, os biológicos ajudam. Mais do que os biológicos, ainda nós temos muito muito trabalho a ser feito, na verdade, né? Mas eu acredito que a abertura, né, do campo, o entendimento, né, e essa abertura com relação às necessidades, eu digo, isso tem aberto portas, né? Nos grandes cultivos hoje nós falamos do uso de biológicos aumentando, inclusive do on-farm, essa é uma outra questão, esse é um outro ponto para outras discussões, mas você vê o movimento sendo feito. Em HF, o que a gente tem percebido é assim, algumas culturas, como por exemplo aqui, né, não só no estado de São Paulo, mas nos principais produtores, Goiás, Minas Gerais, que produzem tomate, por exemplo, o tomate tem sido uma cultura em que os biológicos têm sido explorados, tanto macro quanto os microbiológicos. Mas você colocou um ponto muito importante que eu gostaria de retomar com você. A necessidade de se entender o funcionamento das tecnologias em campo. É óbvio, e nós sabemos muito bem isso, que depende da região, depende de variedades, depende do manejo como um todo. Mas eu acho que é aquilo que você acabou de falar, né? Ver o copo meio cheio, né? Nós estamos caminhando, tem muito a ser feito ainda, tem muita coisa que tem que ser, mas nós já conseguimos encontrar alguns produtores tendo sucesso, inicialmente integrando as ferramentas. Nós não estamos falando aqui de controle de produção orgânica, nós estamos falando de manejo integrado de pragas. Então, esse posicionamento de biológicos junto com alguns químicos, claro, e alguns organismos-alvos que nós não temos soluções ainda prontas, né? E ainda essa necessidade. Como é que você vê essa questão da abertura do produtor? Então, voltando ao produtor, voltando ao MIP, tentando conectar todos os elos da cadeia nesse sentido de trabalharmos juntos. Então, assim, Marcelo, esse é um aspecto que eu entendo que a gente precisa trabalhar muito ainda, tá? Porque, assim, quando a gente fala de insumos biológicos, né, você consegue... O primeiro ponto, vamos pensar no copo meio cheio, assim, a gente realmente aumentou a disponibilidade dessas ferramentas no mercado, né? Se nós analisarmos há 10 anos atrás, nós não tínhamos essas ferramentas. Segundo aspecto importante, assim, Marcelo, eu vejo um avanço muito grande na parte de controle biológico de doenças. Comparado com a parte de insetos, na minha visão no HF, o pessoal da fitopatologia está bem mais municiado de ferramentas e a coisa, por exemplo, tem um tricoderma, vários bacilos que estão entregando resultados bem interessantes. Tá? E que nem eu te comentei, eu estou falando um pouco da minha experiência, né, no dia a dia todo. No caso da parte, então, vamos falar da parte de entomologia, um tópico para a gente está bem avançado, feromônios, né? Na cultura da macieira, hoje, poucas culturas têm 20% tratado com feromônio de grafolita, nós temos essa realidade. Imagina 20% da área de algodão do Brasil tratado com feromônio. Então, hoje a maçã tem isso sendo trabalhado, né? É um número bem interessante nesse sentido. Nós introduzimos recentemente extratos de plantas, né? A gente tem, por exemplo, sofra, está entregando muito bem, né, no campo. Nós temos algumas formulações de bacilos thuringienses agora que tem um espectro melhor, né? A gente só falava de Clustac antes, lembra, né, Marcelo? Hoje a gente tem a Isawa e outras ferramentas que têm entregue um bom manejo para lagartas também. Então, assim, elas estão entrando no mercado. Mas tem um ponto, Marcelo, que isso sim, eu acho que essa discussão do MIP Talks nós precisamos avançar um pouco mais. É que as áreas precisam conversar. Tá? Por que eu quero comentar isso contigo? Porque é o seguinte, hoje, vamos pensar o produtor, aliás, o produtor hoje é uma peça fundamental. Se ter agricultores bons nesse país, num país, quem tem esse privilégio, né, tem que manter eles. Porque imagina assim, né, Marcelo, imagina a cabeça de um agricultor hoje pequeno. Ele abre o WhatsApp, ele tem informação. Ele vai para o YouTube, ele tem informação.
Ele abre a televisão, ele tem informação, ele tem a palestra, tudo o pessoal que faz. Ele está, eu estou dizendo hoje, com uma infoxicação de informações. E ele está com muita dificuldade, na verdade, de tomar decisões. Tá? E, obviamente, que nós temos que lembrar do seguinte, para um pequeno produtor, uma tecnologia que ele utilizou errada, ele vai ter uma perda de produção extremamente grande que pode comprometer o ano dele, porque é o ganha-pão muitas vezes. É verdade. Entende? Então, eu diria assim, como é que tu equaciona isso? Só tem uma maneira, né, Marcelo? É a ciência, né? É nós irmos trabalhando e afinando essas ferramentas e ajustando elas, né? Porque isso é um aprimoramento óbvio, né? Que você precisa ter conhecimento e vai passar por treinamento, por comunicação, não é? Os produtores entendendo o processo também. Então, eu diria assim, mas esse é um ponto, assim, nós temos muitas coisas interessantes, mas a gente tem muito para avançar ainda. E a HF, na minha visão, seria a que mais demanda, né, Marcelo, se for para pensar. Porque ela que está no nosso dia a dia ali, é ela que tem a questão de resíduo, muitas vezes são pequenas propriedades, então é a cultura, as culturas, vamos dizer assim, que nós deveríamos focar mais esse tema de boas práticas agrícolas e segurança do alimento. Boa, é isso aí. Boatão, eu queria voltar num ponto que você citou alguns minutos atrás, você falou de políticas públicas. O que você imagina com relação a isso? O que você hoje tem em mente? Como é que você acha que a gente poderia trabalhar essa questão? Porque também, só um comentário, né? O MIP Experience ele foi chancelado pelo Ministério da Agricultura, né, com um termo de reconhecimento dentro dos programas de boas práticas agrícolas. Isso significa o seguinte, nós trabalhamos um manual que é adaptado às culturas e, na verdade, a cartilha do manejo integrado de pragas, mas nós não focamos só no manejo fitossanitário. Nós contextualizamos e colocamos o MIP no centro da gestão dentro da propriedade. Então, nós não isolamos o manejo integrado de pragas só no manejo fitossanitário. É claro que esse é o coração, né, é o centro do trabalho, sem dúvida alguma, e é por isso que nós falamos de posicionamento, de boas práticas, de bioinsumos, mas nós temos um pensamento um pouco mais holístico, então, que vai na gestão mesmo. Então, a compra, o estoque, o manejo, e aí, pegando esse gancho seu desse mundo cada vez mais conectado, onde as coisas acontecem de manhã, à tarde já temos um outro cenário, o produtor acaba se perdendo. Voltando, o Ministério, por exemplo, ele apoia o programa. Como é que poderíamos pensar juntos? Você tem alguma ideia? Eu não sei, o que você imagina quando você fala de políticas públicas? Bom, Marcelo, assim, esse teu tema que tu comentaste, e mais uma vez eu quero reforçar assim, o respeito e a admiração por essa iniciativa, Marcelo. Né? Porque tu está deixando de falar somente de manejo de insetos pragas, vamos falar insetos e ácaros pragas. Tá? Aí tu trouxe o conceito que eu aprendi com a produção integrada lá atrás. Eu também tive essa oportunidade de me envolver. Né? Que é o seguinte, gente, tá? E nós já fizemos esse exercício dentro de uma sala, né, Marcelo? A gente já fez esse exercício, que é você pegar e sentar assim com colegas. Então, nós vamos pegar o colega da adubação, da nutrição, o colega da parte de fitotecnia, o colega da parte de fitopatologia, entomologia e herbologia. E cada um monta o seu programa de manejo, né? No final, você junta todo mundo e entra o cara da sócio-economia e diz assim, gente, vocês perceberam quanto é que vai custar esse programa para vocês? Então, esse é o ponto. Aí todo mundo volta pro chão de novo. Esse é o ponto perfeito. Porque o que acontece, né, Marcelo? Quando a gente fala disso, o produtor é que tem que fazer isso hoje. Ele está fazendo isso tudo. Porque tu sabes que muitas vezes, dependendo da ferramenta, ele vai muito em custo. Ele não pensa, às vezes, na questão de secundário. A gente sabe, hoje, qualquer produtor, a questão dele, custo é fundamental, de baixar custos, né? E a gente, quando tu procura trabalhos, na verdade, assim, de redução de custos nesses programas de MIP, nós temos muito pouca informação. E eu me lembro até hoje o dado da maçã, que foi um debate absurdo dentro do programa de produção integrada e de produção convencional. O que aparecia de diferente, né, Marcelo? Justamente na convencional, você reduziu o número a quantidade de insumos, mas aumentava muito mão de obra por causa de monitoramento. Perfeito? Tá. Então, assim, esses cálculos nós precisamos fazer, nós precisamos pensar junto e sentar e refletir, porque é o que o produtor acaba fazendo muitas vezes, né? E outra questão importante, tá, Marcelo? Assim, ó, no ponta final, na gôndola, ainda a diferenciação de valor no produto final é pequena. O consumidor entende que é um direito dele ter esse alimento com todos os serviços que nós falamos. Sim. Se nós formos para outros países, né, principalmente a Europa, o que a Europa faz? Aí sim ela tem política pública em cima de uma agricultura mais limpa. Né?
ela tem ou retirada de impostos de algum insumo, por exemplo, o produtor que usa biológica não vai pagar determinados impostos, ou então o acesso a um juro é mais barato no aumento do financiamento, né? Olha, o produtor que adota tais práticas vai ter, aí tu começa a falar de políticas públicas, né? Por quê? Porque tem uma questão econômica por trás disso, né? Então eu acho que esse é um aspecto importante, sabe, Marcelo, nós refletimos muito sobre isso, porque no final de contas, quem não quer trabalhar com ferramentas limpas, com sistemas de gestão, duvido o produtor que diga que ele é contra isso, né? Porém, ele tem que ter, no mínimo, uma garantia de que ele vai ter resultado, que ele não vai ter perda significativa de produção, é um ponto importante, né, Marcelo? E se, na verdade, ele fizer tudo isso e tiver mais custo, ele precisa ser recomendado na hora da venda. E nós não temos isso ainda bem consolidado no país, né? Esse é outro ponto importante. Só para complementar, né? Como é que isso poderia, na verdade, ampliar muito? Assim, é quando a gente tiver aumento de renda do consumidor, né? Se você conversar, por exemplo, com o Gabriel da CEAGEST, toda a palestra dele quer ver o consumidor aumentar o consumo de frutas e hortaliças, né? Dá renda para ele. O consumidor quer consumir frutas e hortaliças, mas muitas vezes a renda impede ele. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Mas deixa eu aproveitar um gancho que você me deu. Você sabe que, pelo fato de termos o reconhecimento do programa como Boas Práticas, dentro do programa de Boas Práticas Agrícolas Brasil, os programas que têm essa certificação, e aí nós somos certificados, né? Quer dizer, nós emitimos um certificado para o agricultor que tem o certificado MIP Experience, ele hoje tem acesso à redução na taxa de juros do Plano Safra, porque o programa está dentro do agro mais sustentável. Ainda é uma iniciativa pequena, ajuda porque reduz juros na taxa do Plano Safra, mas isso é pouco divulgado ainda. Então, assim, precisamos de mais produtores entendendo que existe essa possibilidade. É óbvio, viu, Marcos, que ele tem que implementar, aplicar toda a tecnologia, o programa em campo, ele vai ser auditado por uma certificadora. Depois que for auditado pela certificadora, ele recebe o selo, e aí com o certificado do programa, ele pode receber esse benefício, né? É o começo, e vai muito de encontro à sua fala agora das políticas públicas. Então, precisamos de mais iniciativas e assim, ampliar de fato o programa para as diferentes regiões. Mas para que isso aconteça, eu acho que aí sim, né, todos os seus comentários são muito válidos. Nós estamos falando, falta mão de obra, falta produtor treinado, falta melhorar a comunicação. O desafio ainda é muito grande, porque não adianta se ter um protocolo, não adianta ter esse protocolo chancelado pelo Ministério se ele não for muito bem aplicado em campo e se não houver o entendimento do agricultor. Sobre o entendimento do agricultor, eu queria entrar num tópico importante com você. Eu sei que você é professor também. Sei que você é professor de empreendedorismo, isso é super legal. Como é que você tem visto o produtor, como é que é a sua visão com relação do produtor empreendedor, aquele que busca tecnologia? Isso independe do tamanho da propriedade, isso é do perfil de cada um, né? O produtor que produz maçãs, que produz uva na região sul, ele tem esse perfil empreendedor de buscar a tecnologia, de ser proativo. Como é que você vê isso? Porque isso é extremamente importante para que o MIP funcione, né? Sim, Marcelo, assim, eu tenho muito orgulho da realidade que eu vivo aqui. Perfeito. Fica o convite, né? Na verdade, assim, para se conhecer esse processo todo, assim. É impressionante o que esses agricultores fazem na nossa região. Por exemplo, assim, eu vou dar alguns exemplos bem mais, assim. Se perdia muito por granizo. Hoje os produtores têm cobertura com tela antigranizo, né? Uva de mesa, você produz através de plástico, estufas, não é? Irrigação, quer dizer, ou seja, o investimento que eles acabam fazendo nas propriedades é algo realmente significativo, sabe, Marcelo? Não é pouca coisa que o pessoal faz, né? Então, assim, eles são extremamente empreendedores. Outro aspecto que a gente tem notado também nesses últimos anos, né? Por exemplo, a gente tem aqui na região Instituto Federal, tem faculdade de agronomia, tem muitos produtores, né, os filhos estão indo estudar, e eles olham, na verdade, assim, bom, ao invés de eu pegar e ir trabalhar numa empresa privada, por que não voltar e tocar e fazer a gestão da propriedade? E aí, isso também a gente está observando que está tendo uma renovação. Mas, Marcelo, um ponto, assim, que eu tenho muita tranquilidade nesse ponto, nesse tempo de história de vida, assim, as coisas no HF não são na mesma velocidade que grãos, sabe?
assim, eu vejo quem trabalha com grãos muito mais, sabe? O produtor de HF, ele é mais conservador, tá? Até porque, Marcelo, assim, ó, ele tem aquela área, é a propriedade dele, né? E ele precisa ter uma tranquilidade nesse processo todo, né? O que eu tenho visto, né? É justamente isso. Então, está ficando na propriedade, muitos jovens estão assumindo a propriedade, nós temos um momento de transformação, tá? Isso a gente está observando. Agora, é uma mudança que não é rápida, Marcelo, ela não é rápida, tá? E ela vai depender de muita comunicação e de muito trabalho. Né? São sucessores, né? Os sucessores agora buscando as tecnologias, levando a tecnologia para dentro das propriedades, né? E outro ponto importante, né, Marcelo? A gente também tem que lembrar, e isso eu tenho muito orgulho, assim, de ir no campo, quando você vê o pessoal já que tem uma certa experiência, como é bom conversar com eles, Marcelo. Esse pessoal tem uma história na agricultura. Então, às vezes eu sempre assim, eu vou numa propriedade e preciso ver aonde é que tem milha. Eu só falo, é lá. Ele já me mostra a planta que tem. Onde, né? Aonde tem. Então, essa observação, porque estão o dia inteiro na propriedade. Ela é pequena, ela não é uma lavoura de 1.000 hectares, sabe? Tu imagina, tu tem 2 hectares de vinhedo. Para podar, tu vai podar planta por planta, Marcelo, sabe? Então, esse lado, eles conhecem, assim, como se fosse a palma da mão deles. Isso é um ponto positivo nesse processo todo. Né? E outra questão chave, assim, Marcelo, a tecnologia, né, ela tem que ser também sempre avaliada economicamente, né, Marcelo? Porque é aquela história, tudo é custo-benefício. Muitas vezes tu tem tecnologia, eu vou dar um exemplo prático para ti, assim, a gente tem hoje uma tecnologia para manejo de mosca que chama-se captura massal de moscas, né? Captura massal de moscas das frutas, tá? Mas é uma tecnologia que tem um custo, né? Sabe? Então, assim, aí o produtor sempre coloca na balança, poxa, né? O que eu vou fazer? O que é prioritário nesse processo todo? Então, é tempo a tempo para essas coisas acontecerem. Marcos, eu queria entender a sua visão, né, com relação agora à relação estabelecida entre o produtor e o varejo. Nós falamos sobre o produtor empreendedor, o produtor que se estabelece, que conhece aquilo que é feito lá no campo, mas a sua história, ela tem que ser contada para nós consumidores também. Isso é muito importante. As principais gôndolas de supermercados no Brasil, elas valorizam o produtor, ou seja, pelo menos tem tentado uma comunicação, tem tentado levar essa história lá para o varejo, o que é importante para todos nós. Como é que isso acontece na região em que você tem atuado? É que assim, Marcelo, no nosso caso, a gente é privilegiado. Eu sou um privilegiado, sendo bem transparente para ti, assim, ó. A diversidade que eu tenho de frutas e hortaliças aqui na região, né, e é porque está muito próximo do setor produtivo. Então, a gente sempre fala assim, tu tem 2 modelos, né? Tu tem um modelo de cadeias curtas, onde tu conhece os produtores, e aí uma relação de confiança se estabelece porque tu conhece eles, e uma segunda que é de cadeias longas, que é o morador dos grandes centros, que não tem o contato com o agro. Então, esse público, a informação, muitas vezes chega a ela distorcida, né? Ela chega cheia de rótulos, muitas vezes uma mensagem que não é legal, porque o agro não é bom de se comunicar com a cidade. É verdade. A gente sabe disso. A gente sabe disso, né? Então, assim, eu vou te responder de uma maneira bem objetiva. A primeira preocupação minha hoje é assim, ó, como um cidadão brasileiro, né? Como que a gente faz para que o nosso consumidor aumente o consumo de fruta e hortaliças na sua dieta? Que estratégia que nós vamos fazer isso? Entendendo a situação? Essa é a minha principal preocupação. Por quê? Porque ela é sinônimo de saúde, de qualidade de vida, de tudo. Eu sou um defensor, assim, absurdo disso. Por quê? Só quem já viajou para outros países sabem, né, o custo de frutas e verduras nesses outros países e a baixa oferta comparado com a nossa realidade brasileira, né? Sim. Por um outro lado, então, é o que tu falaste, Marcelo, a gente também tem que melhorar essa comunicação. E nesses grandes centros, todo esse processo de rastreabilidade, né, o processo de garantia de um alimento seguro, um processo todo de conhecer a origem do alimento passa a ser fundamentais. Perfeito. Porque é uma maneira de uma maneira de comunicar isso para o consumidor. Perfeito? Então, assim, é quase que, porque o senhor ouve tantas histórias, tantas coisas, se não tiver uma comunicação bem feita, do tipo que a gente está tentando explicar, é mal interpretado e você começa achando que o importado é melhor, né? Eu vivo isso direto. Quando eu menos espero, eu começo a tomar um vinho de um outro país achando que lá é melhor, é feito isso e aquilo, e esqueço de tomar o local, né? Então, assim, essa é a preocupação. E sabendo que, né, toda vez que eu compro uma fruta, uma hortaliça, em 90% dos casos, eu estou ajudando esse pequeno produtor a sustentar a família dele. Isto é sustentabilidade, Marcelo. Isso é sustentabilidade.
Nós falamos aqui, e o que tem a ver também com esse tópico, né, da comunicação, os agricultores têm se reunido em associações cooperativas na região. Você acha que isso está fortalecendo, pode fortalecer esses produtores lá na frente, na comunicação com o varejo? Essa é uma linha, Marcelo, que eu acredito muito, né? Que é a capacidade de organização dos produtores em associações, né? Nós temos exemplos de associações fortes, por exemplo, aqui na região sul, a Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, e o produtor de maçã é uma associação muito forte, né? Nós temos as cooperativas, né, que trabalham com o setor vitivinícola, também representam muitas famílias, né, de pequenos produtores. E nós temos, assim, algumas associações surgindo. Um exemplo que eu tenho citado, que é a Asprofruta, a Associação dos Produtores de Fruta, que representa o município de Pinto Bandeira e região, o pessoal do pêssego de mesa. E a gente está vendo que as associações também têm novas lideranças trabalhando. Por que isso é importante? Né? Porque aí você consegue organizar as demandas também, Marcelo, sabe? Por exemplo, quando chega um momento, qual é o inseto praga que eu vou priorizar para pesquisar? Se tu não tem um grupo de produtores para te responder essas perguntas e direcionar, você acaba perdendo o foco muitas vezes, né? Então as associações são fundamentais até para trazer demanda para pesquisa, né? E eu acho que elas também podem ajudar. Claro que isso também exige dedicação das lideranças, é um tempo extra, mas eu não vejo outro caminho, sabe, Marcelo? Eu acho que esse é um ponto importante, que eu acredito muito nisso, para tu ter porta-vozes para representar esse produto, porque eles sozinhos, eles não têm uma força muito grande para poder reivindicar, né, as suas questões. Pensando e isso fortalece o produtor em vários aspectos, né? Na comercialização, na comunicação, na produção, né? E na pesquisa também. Esse é um olhar interessante que você está trazendo a respeito dessa questão das associações, das cooperativas. A Embrapa, a sua unidade, ou a Embrapa de um modo geral, como é que ela tem interagido? Você interage com essas associações? Existem alguns programas que você possa comentar conosco de sucesso, pelo menos nessa interação? Pode ser via para pesquisa ou suporte técnico? Olha, eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, assim, para a Embrapa é fundamental ter essas associações, porque você não consegue dialogar com os produtores de forma individual, né? Seria para a gente impossível, ainda mais esses pequenos produtores, né, Marcelo? Mas eu vou dar um exemplo assim, ó, a Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, né? Um dos últimos projetos que eles apoiaram foi justamente o desenvolvimento do trabalho para validação de feromônios sexuais na cultura macieira, aqui na fruta molesta, né? O setor pediu isso, ele juntou esforços, captou recursos e apoiou um projeto liderado pelo colega D'Alessio, por exemplo, que é um pouco o resultado que eu te falei, né? De 20% da área agora vai ser tratada por sexuais. Então, os produtores entenderam essa demanda, né? Eu tenho um exemplo que também é simples, né? Que a gente pode comentar, mas, por exemplo, assim, o colega Dori, lá em Pelotas, que tu conhece, o entomologista, e eu, a gente tem um trabalho aqui em monitoramento regional de mosca das frutas, que nós fazemos em conjunto com as associações de produtores. É um trabalho simples, singelo, mas é uma maneira de tu pegar e orientar, pelo menos de maneira regional, a incidência de mosca das frutas, para você ajudar eles a tomar decisões, né? São 2 exemplos, vamos dizer, singelos, mas as oportunidades, eu acredito que seja por aí, né? Até porque cada vez mais, né, Marcelo, os recursos são limitados, né, e as demandas são ilimitadas. Então, se não tiver algum filtro para poder direcionar isso, eu acredito muito na questão dessas, até para organizar eventos, trazer profissionais de fora, né, trazer novas informações. Outra coisa importantíssima, Marcelo, assim, que eu diria, né, que eu vejo que muda a cabeça, né, é dar oportunidade desses pequenos produtores viajarem. Sabe que, por exemplo, assim, a gente tem um exemplo prático, assim, a festa da uva, ela premia todos os anos, os produtores se destacam, né, e o prêmio é uma viagem para uma região produtora de uva, geralmente da América Latina, Chile, Argentina, a própria Nordeste, a região petrolina. Quando eles voltam, Marcelo, eles voltam com outra visão de mundo, né? Então, assim, você ter essa oportunidade de conhecer outras realidades, ter intercâmbio, ver como as coisas estão funcionando em outros locais, abre a cabeça. E quando você abre a cabeça para uma nova ideia, como dizia Einstein, né, você nunca volta ao tamanho original, né? Então, você quando enxerga uma nova realidade, você entende que esse é o caminho, como é mais fácil, né? E é melhor eles enxergarem isso pessoalmente do que outras pessoas falarem por eles, né? Perfeito, exatamente. E levá-los, é o aprender fazendo, né? O aprender colocando as mãos na massa, né? Aprender fazendo, isso é muito importante. Nós já discutimos aqui no podcast e falamos aqui também sobre o empreendedorismo, falamos sobre tecnologias, falamos sobre inovação, você acabou de colocar para a gente que o produtor, ele tem esse perfil
empreendedor na região em que vocês atuam. E isso é muito favorável, muito importante para que a absorção das novas tecnologias sejam feitas. E fiquei muito feliz em ouvir, acho que todos aqui que estão nos acompanhando, né, dos sucessores, né, que têm trazido também para dentro da propriedade a inovação. Eu quero seguir, nós estamos quase no finalzinho aqui do nosso bate-papo, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais de você, Botton. Sob o olhar da pesquisa novamente, né? E eu quero retomar essa questão do MIP, dos desafios que a gente vem falando desde o início. Qual que seria hoje, vamos lá, nós falamos da limitação por conta da mão de obra, nós falamos sobre vários aspectos, mas se você pudesse resumir ou apontar, direcionar alguns aspectos importantes para que a gente pudesse, de fato, evoluir com programas como o MIP Experience ou programas, você falou da produção integrada de frutas, puxa vida, para mim uma grande referência. Nós começamos a trabalhar com controle biológico por conta da produção integrada do morango, para você ter uma ideia, produzindo ácaros, predadores, ou seja, olha só, a produção integrada incentivou o surgimento de uma tecnologia através de uma startup, na época nós, né, a Promip há 19 anos atrás, né? Então assim, com o papel extremamente importante da pesquisa impulsionando, estando no centro do programa. Como é que você vê isso hoje? Eu gostaria muito de ouvir esse seu direcionamento, porque é muito importante para a gente aqui ter o seu olhar com relação à questão da inovação sendo aplicada de fato e de forma efetiva no campo através do manejo integrado de pragas. Bom, Marcelo, assim, esse é um comentário, a gente fala de insetos no tema de inseto, tá? O que eu vejo, né, nesse próximo... O primeiro ponto que a gente teria que pensar é básico isso, cultivares resistentes a pragas chaves, Marcelo, tá? A gente esqueceu um pouco a parte de fitossanidade e focou em produtividade. Perfeito. E eu tenho preocupação em alguns sistemas de produção, principalmente porque, assim, eu fiz o meu período sabático nos Estados Unidos foi com insetos vetores, Marcelo, entende? Insetos vetores, os conceitos de manejo são completamente diferentes do que uma praga com nível de dano, porque é praticamente presença ou ausência, tu sabes disso. Né? Sim. Então, alguns problemas em algumas culturas, se nós não tivermos material resistente, vai ser muito difícil implementar um programa efetivo de manejo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero reforçar. Agora, vamos para o segundo ponto. Nós temos que pensar em monitoramento, né, Marcelo? E aí, o tema monitoramento, eu não vejo um caminho que não seja um monitoramento digital. Tá? E assim, eu tenho condições de falar contigo um monte de tempo sobre isso, porque assim, a gente conseguiu desenvolver um projeto bem legal na parte de doenças, uma parceria público-privada, que é sistemas de previsão de ocorrência de uma doença da videira. Perfeito. Mas na parte de insetos, Marcelo, aí a gente tem um desafio muito grande que é a conectividade, né? Porque boa parte dos sistemas de monitoramento automatizados, eles dependem, Marcelo, de imagens. E quando eu falo de imagens, eu falo de uma boa banda de comunicação. E a gente sabe que em muitos lugares do interior, nós não temos acesso à internet ainda, né? Então, esse é um caminho que está aí, que seria a questão do monitoramento. E o terceiro espaço, aí sim, Marcelo, eu acho que a gente tem uma coisa que melhorou muito com as minor crops agora, né? Que é disponibilidade de ferramentas, né, de maneira competitiva com os principais países produtores. Então, hoje nós temos, por exemplo, inseticidas de baixa toxicidade para ser utilizados de produção, né, Marcelo? Nós temos a questão de biológicos em abundância, em volume. Claro que nós temos que validar, mas antes nós não tínhamos nem, né, a produção desses insumos biológicos. Entende? Então, eu entendo que vai ser um passo a passo nesse processo todo. E, obviamente, né, Marcelo, educação. Por quê? Porque, assim, se nós não soubermos no campo identificar qual é o inseto que está fazendo problema, e me acontece direto de eu receber mensagens, por exemplo, de um inseto predador, vamos lá, uma fase jovem de uma joaninha, a pessoa acha que é uma cochonilha e quer aplicar um inseticida, isso me acontece, Marcelo, é vida real, entende? Sabe? Quando essa coisa básica não for feita no dia a dia, né, a gente pega e vai pecar. E por último, assim, Marcelo, e essa é uma das coisas que eu acho que valeria a pena, né, tinha que ser um Reels, na verdade, em algum momento, se tem Reels, eu nem sei mais como é que é essa questão chave, assim. Marcelo, a gente tem que voltar a lembrar do produtor, tá, que manejo de insetos não é manejo de doenças, tá? Por que razão? No manejo de doenças, o conceito da aplicação preventiva ele é fundamental para os fungicidas protetores. No caso dos inseticidas, se eu fizer uma aplicação preventiva,
eu corro o risco, na verdade, de desequilibrar com uma praga secundária, dependendo da ferramenta que eu for utilizar. Muito bem colocado, exato. Então, assim, esse é o princípio da entomologia. Eu posso criar um problema que eu não tenho se eu usar no momento que não deve ou uma ferramenta não adequada. Então, eu deveria saber se eu tenho ou não tenho a presença do inseto no local. Isso seria a base da entomologia. Só que hoje, né, Marcelo, o que a gente vê na prática? O drive da aplicação, esse termo em inglês, o direcionamento da aplicação é a doença, né? E a gente entra na carona. Na carona, né? Muitas vezes, né? E aí, Marcelo, hoje nós temos todo um potencial, por exemplo, de bioinseticidas. Vamos lá, a gente tem Pseudomyces, que agora virou Isaria, a gente tem Metarrhiza, a gente tem Bovéria, mas no momento que eu misturar no tanque com fungicida, eu destruo essa ferramenta, né? Exato. E é uma coisa tão óbvia, tão simples, mas que ela está acontecendo diariamente. E aí as ferramentas não são compatíveis e a pessoa acaba desanimando de avançar para umas tecnologias mais limpas em função de erros básicos. Então, às vezes, assim, nós precisamos pensar de novo o simples bem feito. Tá? O simples bem feito. E eu acho que um ponto importante aí na sua fala agora é a educação novamente, né? Transferir corretamente a tecnologia. Não adianta simplesmente entregar a tecnologia, seja o controle biológico, ou o monitoramento remoto via satélite, ou que a gente sabe que em grandes áreas se utilizam, ou então com armadilhas digitais, algumas empresas testando, se a transferência não for bem feita, né? Isso aí, Marcelo. Então, assim, esse eu acho que é um ponto fundamental de reflexão. E aí, se nós aumentarmos a qualificação profissional do nosso produtor e dos filhos deles dentro da propriedade, né, porque agora o jovem também está ficando, e ele gostar disso, gente, eu estou essa semana, estou acompanhando minha área, não tem inseto, para que eu vou botar uma aplicação preventiva? Segura mais uma semana, acompanha, entende? Essa reflexão, para mim, hoje, ela é muito importante. Eu tenho estimulado muito, assim, tentado ver o pessoal para refletir sobre isso, né? Porque, só que daí o produtor me fala assim, uma vaca que se cria, ele brinca comigo, né? Vaca que se cria, né? E aí eu entendo as razões dele, Marcelo, porque tem mais um detalhe que o cliente não colocou nessa equação, né? Muitos pequenos produtores, eu tenho a questão de culturas nas bordas dos pomares. Então, se uma área não fez controle, eu tenho uma migração muito rápida de inseto. E aí vem essa preocupação também. Pois aqui numa grande área, eu consigo manejar mais essa gente, eu consigo ver esse movimento. Então eu volto a falar, a gente está falando de uma das áreas mais difíceis de implementar o famoso manejo de gado de pragas. Por um outro lado, se fosse uma coisa fácil, né, não teríamos desafios, e eu acho que a gente vive para desafios, tá? Exatamente. O que a gente quer? Eu quero um alimento, né, com o mínimo de resíduos possíveis, eu quero usar o mínimo de químicos possíveis porque tem problemas secundários de contaminação, né? Eu quero fornecer no final um alimento seguro, porque eu estou protegendo o produtor e no final eu estou com o consumidor satisfeito. E aí a gente gera cadeias produtivas prósperas. E esse esforço que você está colocando sob o seu olhar é exatamente o que valoriza o trabalho feito no campo, né? Do produtor que se coloca, que se doa, que diariamente enfrenta problemas. Um dia é diferente do outro, né? Isso que é o mais interessante. Estamos vivendo, inclusive, um momento, né, de mudanças climáticas, que nós falamos tanto, isso certamente vai ter um impacto, já está tendo um impacto também na dinâmica populacional dos insetos em campo, sejam eles predadores ou a praga, e esse é um problema, né? Quer dizer, o produtor ele tem que se adaptar à pesquisa também, porque ela precisa subsidiar, dar subsídio ao agricultor. Esse é o nosso dia a dia, né? Isso é uma coisa muito boa. Marcos, Marcelo, antes de tu já comentasse isso, assim, ó, mas vamos pensar agora num outro aspecto, na verdade, nesse sentido, só para finalizar esse encaminhamento, a gente já deve estar no final. No que o Brasil tem fortaleza hoje, né? Eu diria assim, é no agro, é na parte agrícola. É o que nós temos como parte agrícola. E por um outro lado, eu queria fazer uma reflexão para todos que estão discutindo assim, a gente fala muito de grandes culturas. O espaço que nós temos para crescer e se diferenciar no HF é absurdo. O único detalhe, ele é mais lento. Ele tem que ser programa de governo, na verdade, tá? E não de uma gestão. Ele tem que ser um programa de país, de tu pensar, porque as soluções vão sendo... Marcelo, eu comecei a trabalhar com morango lá atrás, né? Hoje, quando eu vejo a evolução que teve a cultura do morango, gente, é uma coisa impressionante. E foi feito um trabalho de formiguinha, devagarinho, e hoje nós temos aí o morango com uma cultura no dia a dia na venda do consumidor, né? Quantos outros morangos, quantos outros ouros a gente não tem nesse país que, se for bem trabalhado, né, numa visão estratégica, nós podemos fazer a diferença. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente tem que ter, e a gente não precisa ter medo de país nenhum para competir, a gente tem condições de competir com isso. Perfeito.
Era exatamente esse ponto que eu ia trazer com você agora, para você deixar uma mensagem de fechamento nesse nosso bate-papo, mas eu acho que esse comentário seu, ele caiu como uma luva, né? Mas mesmo assim, eu gostaria que você me ajudasse aqui no encerramento desse bate-papo, que passou muito rápido com você, que você deixasse uma mensagem lá para o agricultor, né? Você trouxe, Marcos, isso é muito legal, a visão do pesquisador, mas ao mesmo tempo eu senti muito na sua fala a visão do produtor. Isso para a gente é muito valioso. Eu gostaria que você me ajudasse a encerrar então esse bate-papo, trazendo novamente como uma forma de mensagem esse direcionamento para o agricultor. Olha, Marcelo, assim, a reflexão que eu tenho realmente assim é que a gente precisa todo dia, né, se alimentar. E o agro, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia aqui, não precisamos nem falar nesse processo todo, né? Mas o alimento é básico, ele é do dia a dia. Tá? Então, pensando para a gente, não pelo agricultor, mas bem que os próprios filhos dos agricultores, que eles reflitam bem sobre as possibilidades que eles têm, né, de gerar renda dentro da propriedade deles de frutas e hortaliças. E é uma coisa muito importante porque, Marcelo, assim, ó, eles não vão começar a investir do zero. Muitos deles, a família já fez um investimento de gerações, então só estar pronto. Agora é trabalhar e aperfeiçoar esse processo todo. Aperfeiçoar. Esse é um ponto importante. E o segundo, eu acho que assim também eles precisam ter um trabalho mais forte de representatividade para ser menos condenados nesse processo todo, porque às vezes o pequeno produtor acaba não tendo força de expressar as suas opiniões, né? Então a gente também tem que refletir um pouco sobre eles e de ouvi-los mais. E eu sempre comento assim, olha, quem tiver a oportunidade de passar um dia junto dessas propriedades de frutas e hortaliças, em qualquer local, tá, Marcelo? Aqui em São Paulo, em Santa Catarina, no Paraná, vocês na região de Campinas aí, no Nordeste, passar 1 ou 2 dias, você vai valorizar muito essa fruta e essa hortaliça que tu consome todo dia, né? Porque tem um esforço, gente, que, olha, não é simples, né? Não tem, às vezes, Natal e Ano Novo, é sempre o pessoal colhendo fruta, né? Sim, para recebermos nas nossas mesas o alimento, né, do nosso dia a dia. Marcos, eu agradeço imensamente a sua participação, parabenizo você, fico muito feliz de ter você aqui nesse bate-papo, você é uma grande referência para mim em termos de MIP em fruticultura, e eu não tenho dúvida nenhuma que você trouxe elementos fundamentais e muito importantes aqui, enriquecedores, não só para o MIP Talks, mas também para o programa MIP Experience. Desejo para você um grande sucesso, que você continue sua carreira com esse esforço tremendo de levar, né, o conhecimento lá para o campo e, a partir do campo, trabalhar nas inovações. Parabéns, muito obrigado. Obrigado pelas palavras e sempre à disposição, Marcelo. Estamos juntos nessa luta e ela é nossa, né? Essa luta é nossa, muito bom. Muitíssimo obrigado. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco em mais esse episódio do podcast MIP Talks, que é uma realização do programa MIP Experience. A partir dessa 3ª temporada, vocês podem aqui, nós temos um QR Code nesse episódio para você poder entrar diretamente na plataforma digital MIP Experience, onde nós temos e criamos uma comunidade para estarmos juntos nessa construção do manejo integrado de pragas, traduzindo manejo integrado de pragas e boas práticas agrícolas até alimento seguro lá nas gôndolas do supermercado. Muito obrigado e até a próxima. Bem-vindo à 3ª temporada do MIP Talks, o podcast oficial do programa MIP Experience. Aqui você encontra conversas com quem está transformando o campo e o mercado por meio do uso correto de biológicos, boas práticas agrícolas e inovação sustentável. Acesse mipexperience.agr.br e saiba mais.